Agora são pontualmente meio-dia. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, nosso grande amigo Bruno Martins Farias. Ele que escreveu um livro, uma obra, falando das mangueiras, falando da cultura gaúcha, do tropeirismo na região sul do nosso estado. Bom dia, Bruno, com muito prazer que te recebemos aqui no Alma Gaúcha Domingueira para falar um pouco desta obra de arte que eu tenho aqui em minhas mãos. Um lindo livro para quem admira a cultura e quer saber um pouco do seu passado, deve adquirir essa obra de arte produzida por ti. Obrigado, Otávio, obrigado, ouvintes da Rádio Nativa. Eu vim aqui especialmente para convidar vocês para conhecerem, né, justamente o livro Geoglifos Gaúchos, né, que muita gente às vezes não vai entender o que significa geoglifo. O geoglifo é uma construção feita, claro, pelo homem e que ela vai poder ser vista totalmente de cima, independente da função dela. Como existem geoglifos em outros locais e em outras regiões e que têm outras funções, esses nossos são geralmente vinculados a cercas de pedra, divisas de campo, mangueiras onde o gado era preso, né? Principalmente quando começou a pesquisa, era o gado que era preso pelos tropeiros durante suas viagens, né? Que a gente pensa assim, o gado era trazido, gado chucro, centenas de animais, às vezes, cheguei a ver registros de mais de 1.000 animais sendo trazidos para Pelotas, para charqueadas. Então, você lidar com 1.000 animais, vamos supor, ou que sejam 500, 200 animais chucros, era uma coisa difícil. O tropeiro precisava descansar, precisava parar. Então, muita gente construía essas encerras à beira da estrada, não só para lida geral dentro da estância com o seu próprio gado, e também para aluguel, né, para os tropeiros que vinham passando e pudessem descansar e tranquilamente, sem ter problemas com o estouro da boiada, né, com os animais se misturassem ao gado dos moradores locais, etc., né, Otávio? Bom, essa tua pesquisa começou em Pelotas com o gado preso nas charqueadas e foi ganhando grandes dimensões e tu foi ampliando essa tua pesquisa e hoje está nesse livro Geoglifos Gaúchos, toda essa história. Fala para nós como é que despertou a ideia de fazer essa busca em relação à cultura gaúcha, em relação como os antigos tropeiros prendiam o seu gado por essas tropeadas Rio Grande afora. Foi bem interessante, assim, Otávio, quando eu conheci esse termo geoglifos, eu soube realmente que eles existiam em outras regiões e, como eu te falei para vocês, para outras funções. E quando eu estava pesquisando sobre Capão do Leão, um morador me mostrou uma dessas mangueiras feitas de torrão, segundo as palavras dele. E segundo as palavras dele, mais ou menos, ele dizia que eram as mangueiras de onde iniciou, de quando iniciou o Rio Grande do Sul. Pesquisei, não achei quase nada sobre isso na época, isso aí 5 anos atrás, né? E foi o que me despertou mais curiosidade, sabendo que era uma coisa tão importante para a nossa história, para a nossa cultura, o tropeirismo, a pecuária, né? Eu achei engraçado, eu digo, pô, como é que pouca gente estudou sobre isso, foi atrás? Então foi o que me despertou a curiosidade, né? A partir do momento que eu descobri que essas mangueiras podiam ser vistas nas imagens de satélite, no Google Maps, né, que a gente vê aí na internet, eu comecei a marcar elas na entrada de Pelotas, e depois que eu fiz essa rota da entrada de Pelotas, das charqueadas, que é a estrada do Passo dos Carros, né, que inclusive o meu trisavô, né, o pai da minha bisavó tinha uma mangueira dessas, meu bisavô conheceu minha bisavó numa mangueira dessas quando ele parou com o gado, né? Eu fui vendo que elas não existiam só ali, não, mas em muitas e muitas localidades de onde o gado era trazido, né? Porque não só para parada de tropeiro, mas principalmente para lida com gado, né? Para marcação, a parte, vacinação, etc. Bom, dentro desse teu estudo, dessa pesquisa, qual o tipo de mangueira que te chamou mais atenção? Que se a gente parar para pensar, não só quem viveu naquele tempo, no tempo onde tudo era precário, na verdade, o campeiro ele tinha que conhecer a lida e usar dos artefatos do campo ou da floresta ou do meio onde vivia para poder fazer com que dali tirasse seu sustento e conseguisse fazer um manejo com esses animais que tinham naquela época. Olha, o que mais me chamou a atenção realmente foram as mangueiras de torrão, né, de terra.
porque a mangueira de pedra a gente sabe que existem muitas, apesar de poucos estudos sobre elas na nossa região, a gente sabe que existem muitas, inclusive no satélite a gente vê as mangueiras de pedra, mas que são muito conhecidas. O que mais me chamou a atenção realmente foram essas mangueiras de torrão, porque você imagina que naquela época, até para o cara transportar uma pedra de uma pedreira, era uma coisa muito difícil, não existia trator, não existia caminhão, você teria que ter um carro de boi para puxar, e seria uma coisa muito dispendiosa, muito difícil. Então, o que eles faziam? Eles usavam a própria terra do local para levantar a taipa da mangueira e ali dentro prender o gado, né? Onde é que existe aqui na região, até os dias de hoje, uma mangueira de torrão? Existe em Pelotas e em outras cidades da região. Se não me engano, em Piratini também me parece que tem. Agora eu só vendo a informação direitinho, mas existem em muitos lugares, né? Aqui em Piratini eu vejo mais mangueiras de pedra e também feitas de plantas, né? Porque às vezes também poderia ser utilizada uma planta como espinheiro, cactus, a coronilha, o gravatá, né, para que o animal não passasse, e que são geralmente as mais comuns, né, também junto com as de pedra. E essas de terra era onde já não tinha tanto espinheiro, onde a pedra já era mais difícil, né. Também me chamaram bastante atenção as mangueiras feitas de palmeiras, que são uma peculiaridade ali da região de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Rocha, Uruguai, onde tem muita dessa palmeira. E para tu teres uma noção de como a coisa era difícil, que até uma corda era uma coisa complicada, cara, e eles usavam o próprio couro para fechar essas mangueiras, para fechar o vão entre uma palmeira e outra, né? Então, nisso eu fui pesquisando, vendo a idade do couro, que a gente chama quando havia os xangadores, né? Que a maioria dos animais, a maioria da carne, o que não era consumido na hora era jogado fora, e se aproveitava mais o couro, né, e a gordura dos animais, que a gente sabe, para usar, para fazer sabão, para fazer velas e tal, né. E nisso eu fui pesquisando toda a nossa história sobre a fundação do Rio Grande do Sul, a época dos xangadores, dos piratas visitando a nossa região para comerciar com os índios, com os jesuítas, depois as primeiras instâncias, as guerras de fronteira, né? E aí sim a época das charqueadas, e essa parte das mangueiras ela tem ligação direta com todas essas fases, né? Com certeza, Bruno. Bom, quem quiser adquirir esse teu trabalho, como é que faz? Olha, aqui em Piratini nós temos em dois locais, né? Que é no Bazar 35, que fica ali na Avenida Gomes Jardim 181, em frente ao Hotel Garibaldi, né? Temos também na NIG Agroveterinária, que fica atrás do Colégio Ponte Verde, tá? Rua dos Camelôs ali. Isso, e o pessoal que quiser também pedir pela internet, com dedicatória, a gente faz envio por correio também, pode entrar na página do Facebook, né? www.facebook.com/geoglifosgaúchos. Bom, Bruno, parabéns pelo teu trabalho, a gente que está conhecendo agora, mas é um trabalho maravilhoso, em busca, né, da nossa história, da cultura gaúcha. Precisamos de pessoas que nem tu, que vá atrás e busque a nossa identidade, porque quem não conhece seu passado também não conhecerá o seu futuro, e assim sucessivamente. Parabéns, a gente coloca a Nativa FM sempre à disposição para que tu venhas em outra oportunidade divulgar a história gaúcha, o trabalho de Bruno Martins Farias, um estudo sobre o tropeirismo e as cercas e currais de terra, pedra e plantas do sudoeste do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Muito obrigado, Otávio, muito obrigado, ouvintes, e toda a equipe da Nativa também, tá bom? Um abraço para vocês. Conversamos aí com Bruno Martins Farias, ele que nos traz aqui em primeira mão esse trabalho Geoglifos Gaúchos, falando um pouco da história, da nossa história, da história do gaúcho. Meio-dia mais 10 minutos, vamos então dar um galopezito aos comerciais, já estaremos de volta sempre com o melhor da cultura gaúcha aqui no Alma Gaúcha Domingueiro. Não saia daí. Sempre fiel ao meu sangue. Tá feliz, tá nativa. 12:10.